8 de janeiro de 2025, o corpo de Youssef Ziadni, um beduíno israelense sequestrado em 7 de outubro de 2023, é encontrado em um túnel em Gaza, juntamente com evidências sugerindo que seu filho também pode ter sido morto. Mais tarde, o exército israelense confirma que o corpo de Hamza, filho de Ziadni, foi encontrado ao lado dele. Trump repetiu essa ameaça nas semanas seguintes e negociações no Cairo e em Doha para um cessar-fogo em Gaza em um acordo de libertação de reféns ganham impulso. O governo Biden tentou durante 2024 fechar um segundo acordo de cessar-fogo. Diversas rodadas de negociações falharam ao longo do ano. Em 2 de dezembro de 2024, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, declara que haverá consequências graves no Oriente Médio se os reféns mantidos na faixa de Gaza não forem libertados antes de sua posse em 20 de janeiro. Este é meu diário de histórias e memórias, junto à janela do tempo, nesta quinta-feira, (7 de outubro), o conflito começa, um ano sem perspectiva de acabar. No dia 17 de outubro, Israel mata Yahya Sinwar, número 1 de Hamas em Gaza. Em 21 de novembro, Netanyahu e outros membros do governo israelense têm mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Penal e Internacional. Em 31 de agosto, Israel descobre os corpos de 6 reféns assassinados em um túnel do Hamas, no sul de Gaza. Suas mortes provocaram protestos em massa em Israel, exigindo que o governo negociasse um acordo de reféns com o Hamas. Os 6 mortos a tiros por seus captores, 48 a 72 horas antes de serem encontrados, segundo estimativas do Ministério da Saúde. Em 27 de agosto, forças especiais israelenses recuperaram um refém israelense de um túnel no sul de Gaza, em uma operação de resgate complexa, como afirma o Exército. Em 12 de fevereiro, o exército israelense informa ter libertado 2 reféns durante a incursão de forças especiais no bairro de Rafah, no sul de Gaza. 29 de fevereiro, mais de 100 pessoas morreram durante a distribuição de comida. Em 8 de junho, forças israelenses resgatam 4 reféns mantidos pelo Hamas durante uma operação em um bairro residencial em Nuseirat, Gaza, em um dos ataques israelenses mais mortais da guerra. 2024, ao longo do ano, familiares de reféns lideraram uma campanha para pressionar os líderes de Israel a garantir a libertação de seus parentes. Eles organizaram protestos nas ruas, compareceram quase que diariamente ao parlamento, encontraram-se com líderes mundiais e foram frequentemente entrevistados pela mídia. Em 15 de dezembro, forças israelenses matam acidentalmente 3 reféns israelenses em Gaza. Este incidente gera algumas das críticas mais severas dentro de Israel sobre a condução desta guerra. 21 de novembro, Israel e Hamas anunciam uma trégua de 7 dias para trocar reféns mantidos em Gaza por palestinos presos em Israel e permitir a entrada de mais ajuda. Cerca de metade dos reféns, mulheres e crianças e estrangeiros, foram libertados em troca de 240 mulheres palestinas e adolescentes detidos antes da retomada da guerra em 1º de dezembro. Israel lançou uma guerra contra Hamas
em Gaza, em 7 de outubro de 2023, após um ataque terrorista em territórios israelenses, ter deixado de cerca de 1.200 mortos e cerca de 250 terem sido levados reféns do grupo. O que impede a negociação desta guerra Hamas com Israel é um corredor. O corredor foi um dos principais pontos da controvérsia. O Hamas quer a libertação total da área, já que moradores de Gaza só podem cruzar essa fronteira com a autorização de Israel. Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu argumenta que o controle do corredor evitará o contrabando de armas do Egito ao território. Na primeira etapa deste acordo, 33 reféns mantidos sob o poder do Hamas serão libertados e devolvidos para Israel. Segundo o governo israelense, ainda há cerca de 100 sequestrados em cativeiros do grupo terrorista. O cessar-fogo foi anunciado em Doha pelo primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdullah. O país foi um dos mediadores das negociações junto ao Egito e Estados Unidos. O cessar-fogo é a segunda trégua assinada entre as duas partes desde o início da guerra em Gaza, que começou em outubro de 2023, abriu novos conflitos no Oriente Médio e fortaleceu tensões na região. Mais de 46.700 pessoas morreram na faixa de Gaza, 1.200 em Israel. Depois de 467 dias de guerra na faixa de Gaza e quase 48 mil mortos em Israel e Hamas, chegaram a um acordo para um cessar-fogo no conflito nesta quarta-feira, dia 15, no dia de ontem. O tratado entra em vigor no dia 19 de janeiro de 2025. Ao longo de mais de um ano de guerra, bombardeios de Israel e incursões terrestres reduziram grandes áreas da faixa de Gaza, principalmente no norte. Há escombros sobrou nada de lá. Causaram uma crise humanitária na população de 2,3 milhões de habitantes. Gaza é um território palestino reivindicado para a criação de um Estado próprio, junto com a Cisjordânia, desde 2007, quando foram realizadas eleições locais. O braço político do Hamas governava o território, mas os israelenses controlavam os pontos de entrada e saída, todos em fronteiras com Israel e com o Egito. O conflito na faixa de Gaza começou quando terroristas do Hamas fizeram uma invasão inesperada ao sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas e sequestrando mais de 200.
No mesmo dia, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra ao Hamas, que governava a faixa de Gaza. Esse é meu diário de histórias e memórias. Meu nome é Mariângela Wagner. Nesta tarde de quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, um dia depois da declaração de trégua entre Hamas e Israel. Daqui para frente cabe nos acompanhar o desenrolar desses fatos e tudo que está pertinente a ele. E eu relato as minhas histórias e memórias nesta tarde. Tarde em que eu realizo o meu diário caseiro, realizo o meu diário caminhando, pois a vida para mim é um eterno caminhar. A vida não para. E a única certeza que nós temos desta vida é que um dia a morte chega para qualquer um. Que as vítimas desta guerra descansem em paz. E deixo aqui a minha homenagem a todas elas. Vítimas fatais, vítimas inocentes de uma guerra, pelo poder, pela ganância, pela destruição. E eu não vejo nenhum sentido para essa guerra a não ser a ganância, a disputa pelo território, às custas de inocentes, de mães, de pais, de filhos, de trabalhadores, de cidades inteiras destruídas, destraçadas, tanto quanto o coração das pobres vítimas que descansam em paz agora. O meu conforto é saber que as vítimas estão nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo, repousando na eternidade do paraíso. Diário de histórias e memórias, junto à janela do tempo.